há uma certa reunião entre pessoas pensadoras na Europa, nos Estados Unidos, que estão construindo há algum tempo, pela direita ou pela esquerda, novos pensamentos, e esses pensamentos estão sendo importados pelos pensadores do Brasil, né? Pela direita você vai ver surgir lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o novo conservadorismo, que é um catado, é um juntado do Tea Party, de pensamentos que tangem ou que entram realmente no cerne do Tea Party, ou seja, Tea Party é aquele partido do chá, né? Aquela galera que não queria pagar imposto na época da colônia para a Inglaterra, nos Estados Unidos, e aí eles jogavam a derrama, né? Como era chamada a derrama deles lá, de derramar mesmo. Não é a derrama nossa, que é outra coisa. Tá falando de derramar mesmo o chá no chão. Falar, então não vamos também vender mais nada, já era. É isso mesmo. Aí ali nasce o Tea Party, é uma briga colonial contra a metrópole, né? É uma coisa também juntada pelos WASPs, né? WASPs é White Anglo-Saxon Protestant, né? Os brancos anglo-saxões protestantes, né? Dá quase igual, né? BASPs, né? Alguma coisa assim. E também o neopentecostalismo, que muitos dos brasileiros que vão fundar esses shoppings, igrejas aqui no Brasil, foram aprender lá fazer isso, né? O próprio Edir Macedo foi um cara que passou um período nos Estados Unidos aprendendo aquela estética cristã, né, o pentecostal, e traz para cá e vira o império que virou, e hoje ele coloniza igreja, de maneira como que seria, qual que é a palavra para isso? De maneira espiritual, né, o pentecostal no caso, lá, né, não tão espiritual, mas é espiritual. Agora dá licença que eu vou acender um cigarro aqui. Agora vocês têm que imaginar uma coisa, camaradas. Da mesma maneira com que esses grupos de extrema-direita conseguem conjuntar, coligar parte de seu ideário, já com a agenda também do neoliberalismo. Neoliberalismo estadunidense, no caso, para fora, não para dentro, tá? Porque, por exemplo, se lá vigisse o neoliberalismo, em 2008, a General Motors ela não teria sido adquirida pelo Estado norte-americano, estadunidense, né? E depois colocada novamente a pré-privatização, né? Como eles chamavam lá. Quer dizer, se isso fosse verdade, não, é mundo livre, mercado livre, a meritocracia das empresas, aquela que quebrou, deixa morrer. Não deixou ela morrer. Veio diversos bônus, diverso dinheiro, muito dinheiro, um rio de dinheiro, foi inundar novamente esses bancos que vendiam títulos podres e foram quebrando um a um, e ali como a economia era totalmente interligada, é como se fosse derrubar uma peça, sabe aqueles dominós colocados, assim, derruba um, vai caindo todos por extensão. Quer dizer, os Estados Unidos reagiram, colocaram dinheiro na praça, botaram dinheiro, aí lógico, a corrupção, né, porque só existe corrupção no mundo do Estado, não existe corrupção no mundo privado, né, legal, vamos nessa. Os bônus foram feitos para quem? Quem foram as pessoas que ganharam, dentro de todo o dinheiro que se colocou, quem que ganhou os maiores bônus? Os presidentes que tinham acabado de ferrar todo aquele esquema lá. Tinham perdido todo o dinheiro de pessoas, dinheiro de aposentadoria, certo? Da aposta em títulos podres. Você colocar uma aposentadoria, uma previdência, um sistema de aposentadoria que as pessoas cotizaram a vida inteira para receber ao fim, e privada, porque lá não é estatal, é privada. Você colocar isso numa situação privada já é um pouco estranho. Tudo bem, as pessoas podem ter essa certa fé no mercado, legal, então fiquem na fé, vá para cima disso. Só que aí, a partir do momento que o mercado, um ou outra empresa, começa a apostar a aposentadoria dessas pessoas em títulos que poderão cair com o tempo, títulos que são espelhados, essas ações espelhadas, que não tem calço, não tem coisa verdadeira ali que dá lastro para aquilo, quer dizer, se há algum problema ali, tudo cai, e cai também as aposentadorias. E para essas o Estado norte-americano não foi, para as pessoas que perderam tudo não foi, para o resgate das hipotecas
Não ocorreu o Estado norte-americano, ocorreu para as grandes empresas, um acordo feito por cima, certo? Mas é disso, é dessa galera aí que sai o tal novo conservadorismo, que o Olavo de Carvalho vai, então, meramente copiar, com toda a estética estadunidense, com todas as noções específicas daquele local, daquele território, e vai trazer para cá, para o Brasil, como se fosse uma grande verdade. Ele não traz para o Brasil, ele manda para o Brasil porque ele está lá na Virgínia, né? Ele está morando ali perto, ele está nos Estados Unidos, né? Ele está perto de Langley, né? Que é o local de treinamento, se eu não me engano, é da CIA, né? Na Virgínia. Então, a gente abraçou isso, esse pensamento neoconservador estadunidense, mas também, com certeza, os pensadores melhores do Brasil, da parte conservadora, também vão tentar entender o que está acontecendo na Europa em questão de neoconservadorismo, que é aquela coisa xenofóbica que também rola um certo reflexo nos Estados Unidos com a chegada de Trump, e o Trump fala, não vou querer, aqui os empregos são para os americanos, né? E aí ele separa pais de seus filhos que já são estadunidenses, e os pais são mexicanos, são guatemaltecos, são brasileiros, são de qualquer lugar do planeta, desde que sejam cucarachas latino-americanos, né? E aí esses pais são deportados ou presos, e as crianças vão para a ação do Estado, né? Vão para as creches, para essas casas de acolhimento, para ver se elas vão ser adotadas. E aí cada país tomou sua atitude. O Brasil até agora, em Temer, em Bolsonaro, não reivindicou a posse dessas crianças e falou assim, tragam os menores para cá, mandem para o Brasil, porque aqui rola, né, a nós, como já falei para vocês, a questão jus sanguine. Então eles podem até ter nascido nos Estados Unidos, mas por jus sanguine, por ter pai e mãe brasileiro, eles são brasileiros, eles deveriam estar aqui conosco, certo? Não deveriam estar nos Estados Unidos. Tá? E aí eu não acho que é de esquerda nem de direita você reclamar uma criança que é brasileira, você só reclama e fala, me devolva o nosso filho pátrio, que é essa criança. Tá? Por sua vez, já para não ficar muito longo, vamos terminar em 12, que 12 é um bom número, a esquerda também agora começa a mamar num negócio chamado aí Nova Democracia. Essa Nova Democracia, ela vem com pensamentos do Stiglitz, que é um economista que meu irmão adorava. Meu irmão passou em economia na Federal da ABC, depois abandonou o curso, mas entre todos os economistas, meu irmão falava muito do Stiglitz. O Stiglitz é o cara. Eu acho muito legal o Stiglitz, não conheço exatamente o pensamento, mas por tanta gente boa que eu conheço, falar bem desse cara, deve ser um cara legal. Mas eu tenho uma preocupação com isso, porque é o seguinte, a Nova Democracia não é só a questão econômica, tá? E nem esse MMT aí também, do qual eu sei muito pouco, mas que eu sei que o pessoal está abraçando essas ideias. Olha só, o pessoal saindo de uma esfera socialista da coisa, não é de se admirar, não é verdade? E pensando também esse pensamento fundado também, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Mas a Nova Democracia, ela vem com essa coisa de como a esquerda vai se reapresentar em relação ao neoconservadorismo que está vigindo em boa parte do globo, como nós vamos defender e barrar o avanço do neoconservadorismo, tal. Só que aí são políticas, são pensamentos também culturais, de modo de vida também filosóficos, espirituais, por que não dizê-lo, da Europa, né, a aceitação do outro, a aceitação da imigração, quando o neoconservadorismo diz não aceito a imigração, eles que se lasquem, meritocracia, aí o novo escolhido, a nova democracia fala não, vamos aceitar, a gente causou isso e tal. E eu acho muito legal. Eu pensaria exatamente como um novo democrata, como sendo um brasileiro, eu pensaria para fora. O problema é quando a gente importa do Brasil, de cá do Brasil, a gente importa esses modelos prontos novamente, de novo a colonização intelectual, de novo a colonização por parte de quem? Da metrópole europeia ou da ex-colônia estadunidense, que também agora é uma grande potência, a maior potência do planeta, e a gente fica copiando o pensamento desses caras e trazendo para o Brasil, ao invés da gente pensar algo brasileiro, ao invés da gente pensar o que seria de verdade o conservadorismo brasileiro, porque ele precisa existir. O conservadorismo não é mau em essência, ele conserva, certo? Aí a gente tem que pegar o progressismo e pensar de maneira brasileira o que é o progresso no Brasil. A gente tem que pensar a partir de cá, do Brasil, nosso pensamento brasileiro. O trabalhismo
brasileiro, ele foi isso, ele foi diferente do trabalhismo do Labour Party, lá da Inglaterra, do Reino Unido. Ele é diferente das sociais-democracias do PSOE, do Partido Socialista Francês, do Partido Social-Democrata Alemão. Né? Ele é diferente, ele é brasileirado, ele compreende as questões conservadoras e progressistas no Brasil em loco, em campo nosso aqui. Certo? É o pensamento que o Getúlio vai fazer. O Getúlio não era um mentor, um intelectual, não era isso, mas ele era um cara astuto intelectualmente. Ele era tão raso quanto eu devia ser, até um pouco melhor que eu, bem melhor, nossa, pelo amor de Deus. Mas ele conseguiria compor aquilo, ele conseguia entender as rodas de conversa dos conservadores que existiam naquele período e falando, bom, essa parte que esses caras estão falando aqui é razoável. Vou pensar agora o que esses progressistas brasileiros também estão falando, o que a classe operária quer. Tá. E vou conjuntar. É só no Brasil que dá certo um negócio desse? E o Brasil está numa posição geográfica em que ele influencia muito a Sul América e, por extensão, a América Latina, chegando a influenciar muito até os Estados Unidos. Há movimentos econômicos que nós fizemos aqui primeiro que eles foram copiar lá depois, da maneira deles. Eles adaptaram um pensamento brasileiro, não que tenham tido um pensamento brasileiro de ir lá, mas nós influenciamos também o capitalismo da Coreia do Sul. Isso em Juscelino para frente. O Brasil já deu grandes lições, grandes mostras de que quando ele pensa por si, ele influencia. Como dizia a música do Cazuza, o Brasil vai ensinar o mundo. Mas o Brasil tem que aprender com o mundo. Tudo bem, vamos aprender com o mundo. É MMT, é neoconservadorismo, é nova democracia, é tudo novo nessa porra. Legal, mas vamos pensar o neotrabalhismo. Vamos pensar de maneira brasileira o que a gente quer para esse país. Porque chega da gente ser colonizado pelo pensamento soviético socialista da União Soviética, pelo pensamento guevarista ou cubano de Cuba, ou da escola austríaca na Áustria, que nunca foi implementada na Áustria, ou do pensamento da escola de Chicago, que nunca foi implementado ali mesmo, na grande Detroit, não foi implementado ali, nos Estados Unidos, ali, Michigan, não foi nem lá, nem no resto dos Estados Unidos. E também a gente tem que pensar de maneira brasileira, a gente precisa pensar muito mais antes. Isso a gente tem muita gente boa aqui dentro e que precisa só de um empurrãozinho, certo? Um empurrãozinho intelectual, um empurrãozinho espiritual, um empurrãozinho cultural. Daqui você espreme Brasil, você vai espremendo e você tem aqui sumo, bagaço e tudo é aproveitável. Certo, camaradas? Vamos terminar aqui 12h50, já passei um pouquinho. Um abacate brasileiro.